Olá, meus amigos, minhas amigas, meus votos de muita paz, que possamos estar sob a proteção de Jesus, nosso Mestre. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Hoje iniciaremos o estudo do capítulo 8, analisando os versículos de 1 a 11, e esse trecho nos conta uma história muito conhecida de todos nós, é um episódio sempre comentado nas igrejas, nas palestras, vocês vão logo reconhecer. O texto bíblico está dito assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou então Jesus e também a mulher que estava no meio. Endireitando-se, Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, vejam que está ali Jerusalém, contexto da história. Jesus tinha se retirado para o Monte das Oliveiras, logo após a festa das tendas, mas retornou para o templo e ali estava ele nos arredores do templo, no pátio do templo. E vamos ver que os escribas e fariseus trazem a mulher para colocar para Jesus uma armadilha, porque se ele condena, aí eles tinham de que o acusar. Se ele não condena, se ele não admite a lei de Moisés, eles também tinham motivos para acusar. Então, essa história é muito interessante, é uma história muito conhecida. Então, Jesus estava entre várias pessoas. Temos ali o povo, Jesus, os discípulos certamente estavam por ali. Vamos encontrar os fariseus, os escribas e que trazem a mulher adúltera. E certamente tinha outros fariseus e outros escribas naquele meio, né? Então, na lei de Moisés, consta que a mulher deva ser apedrejada. Só que o que a gente vai observar é o seguinte: em Levítico, no capítulo 20, versículo 10, está dito assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então fala dos dois, não é só a mulher. Mas também não diz como que vai ser morto, não fala de apedrejamento nessa parte aí. Já procurando sobre apedrejamento, a gente vai encontrar versículos em Números, em Deuteronômio, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 20, versículo 21, é o seguinte: então levarão a moça
Está falando do homem e da mulher, mas aí nesse caso levarão a moça à porta da casa de seu pai e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o meio de ti. Mas quando a gente vai olhar em outras passagens, a gente vê que a pena de apedrejamento, em geral, ela era infligida às pessoas que tinham qualquer falha contra a aliança com Deus. Deus teria feito uma aliança quando a pessoa fosse infiel a essa aliança com Deus, a pena era um apedrejamento. Mas, voltando ao entendimento desse texto, nós vamos ver que Jesus não aceita a provocação que eles fazem. E ele vai escrever na areia. Por que Jesus teria assumido essa atitude especificamente? A gente vai lembrar em Êxodos, capítulo 31, versículo 18, tem o seguinte trecho: quando ele terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, esse ele é Deus, né, que confabulou com Moisés no Monte Sinai. Então, quando ele terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, esse trecho fala de Deus escrevendo com o próprio dedo na pedra. Então, a gente pode imaginar que Jesus, ao assumir aquela atitude de escrever na areia, estivesse remetendo todo o povo à lembrança da lei do Decálogo, aquelas 10 ordenações do Decálogo. E esse gesto, então, levou os homens a refletirem sobre as ordenações às quais eles também estavam obrigados e que nem sempre cumpriam. Então, também é o fato de que Deus não os havia exterminado, eles tinham sido perdoados. Então, por isso que Jesus levanta e explicitamente fala: quem estiver sem pecado, então atire a primeira pedra. E volta a escrever, quer dizer, ele volta a lembrar esse fato. Então, vamos ver que aí essa atitude de Jesus despertou nas pessoas a consciência de si mesmas, por isso elas se retiraram. E ninguém condenou a mulher. Nós vamos ver que a Amélia Rodrigues, pela psicografia de Valdo Pereira Franco, ela nos oferece uma série de livros comentando passagens do Evangelho. E muitas dessas passagens, ela complementa informações. Por exemplo, no livro Luz do Mundo, na lição número 13, comentando essa história que João narra, ela diz que Jesus estava na porta Nicanor, que é ao lado leste do templo. Isso não está na informação do texto bíblico. E nesse trecho ela destaca que o evangelho se assenta nas bases da compaixão e da misericórdia, não apedrejar o outro, mas lapidar a própria consciência para não voltar a pecar. A lição é para todos. Outra coisa também que a Amélia Rodrigues nos oferece nos seus livros é uma análise da questão da mulher antes e depois daquele momento. Por exemplo, no livro Há Flores no Caminho, na lição 8, ela apresenta detalhes relativos à vida daquela mulher no casamento. Ela era casada com um homem rude, nada carinhoso, que a ignorava, que a escravizava. Então, ela tinha se iludido quando se casou com esse homem que se aproveitava dela e, na verdade, não lhe oferecia nada. Em Trigo de Deus, na lição 13, ela conta o desfecho de outra personagem, o homem que era o adúltero.
Ela conta a história desse homem também. É curioso, vocês vão ficar curiosos, vão procurar lá o livro Trigo de Deus, lição 13. No livro Pelos Caminhos de Jesus, na lição 15, ela conta o que aconteceu com a mulher quando ela sai daquele episódio. Ela realmente acerta a sua vida, ela se separa daquele marido que não a amparava e acaba organizando um posto de acolhimento para dar cuidados a pessoas doentes e ela se torna uma pessoa muito querida, muito respeitada. E no final das contas, o marido, ele fica muito doente, ele é abandonado e vai procurar esse posto de acolhimento e ela o acolhe e cuida dele. Olha que final bonito, né? Então, Emmanuel também comenta um versículo desse trecho, que é o versículo 4, que quando eles trazem a mulher, diz ela foi apanhada em adultério, esse versículo 4, o Emmanuel comenta, começando pelo título, que é uma pergunta que não quer calar. E o adúltero? Então, Emmanuel comenta assim: o caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolher o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? Então, vejam a pergunta. A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada. E deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Meus amigos, minhas amigas, vamos refletir sobre isso e prosseguiremos nosso estudo numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá!